Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do Conexão Sinfa. Hoje, nós vamos apresentar para vocês a nossa fiscal estadual agropecuária da AGED e atual secretária municipal de Agricultura e Abastecimento de São Luís, a médica veterinária Alessandra Pontes. Eu sou Darlene Silva, apresentadora deste podcast. Alessandra, é um prazer estar com você aqui. Esse podcast é para falar um pouco sobre a carreira da mulher na defesa agropecuária. Então, a gente queria que você discorresse um pouquinho sobre essa tua ascensão, né? Desde da parte de fiscalização, né, na AGED, como fiscal, e agora como atual secretária. Olá, Darly. Olá, ouvintes. Todo mundo, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, a você, a toda a diretoria do Sinfa. Né, para mim é uma honra poder estar aqui e agradecer também essa oportunidade de participar dessa modalidade aqui, Conexão Sinfa, que é até uma novidade para mim, eu não sabia que tinha. Então, parabéns logo de início pelo projeto. Então, assim, é uma satisfação, é muita alegria mesmo eu me sinto honrada em participar e trazer um pouquinho, né, da minha história, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu acho que até mesmo para estimular outras pessoas, né? Sim. Então, assim, para mim falar da minha trajetória, eu tenho que falar um pouco da minha formação, né? Então, eu tenho 2 formações acadêmicas, medicina veterinária e direito. Ambas, elas me deram muita qualificação e muita capacidade, né, para mim poder levar esse projeto que se chama carreira profissional adiante, né? Então, eu sempre tive um sonho na minha vida, né? Eu sempre tive um sonho de ser uma servidora pública. Olha que coisa, Olha que sonho, né? E assim, para mim, eu me sinto mesmo muito honrada em ter essa missão de ser servidora pública, né? De ter uma missão é muito gostoso, é muito prazeroso poder servir o público, né? É uma satisfação muito grande, porque quando a gente trabalha, né, com a saúde animal, com a sanidade vegetal, com a produção de alimentos, né, que eles venham a ser de qualidade, e de qualquer forma a gente está envolvendo a saúde pública, que hoje também muito mais, além, é saúde única. Então, eu me sinto apaixonada por esse serviço, né? E a minha trajetória, como eu tenho esse sonho, a primeira vez, assim, logo recém-formada, eu fui procurar fazer um concurso. Então, o meu primeiro concurso que eu fiz foi, eu morava no Pará e fui aprovada na vigilância sanitária para o cargo de médica veterinária, onde atuei, né? Já tive uma pequena ascensão lá, né? Porque eu fui convidada para ser coordenadora, mas lá eu tive muita experiência profissional. Fiquei um tempo e depois mudei, né? Devido à transferência do meu esposo, né? Então, retornamos para o Maranhão e no Maranhão já eu comecei a procurar, né, seletivos e concursos. Então, coincidiu de estar abrindo um seletivo, que eu acho que foi o início de tudo para a questão da defesa agropecuária, quando eu tive, vamos dizer assim, os primórdios. Sim. Que foi exatamente para trabalhar, eu fui aprovada, e a gente começou a trabalhar com a questão do programa da febre aftosa, que era o início da erradicação da febre aftosa. E aí, nesse tempo também, foi um momento de experiência, né? E conheci muitas pessoas, né, da defesa agropecuária, que atuam hoje em dia. E desse seletivo, né, eu fiz outros concursos, né? E nesses outros concursos, eu tive algumas aprovações em cadastro reserva, e aí a gente chega no ponto, que é o concurso da AGED, né? Onde aí eu passei no cargo que era antigo fiscal de defesa animal. Isso. Né?
e hoje é fiscal estadual agropecuário. Fui lotada no Serviço de Inspeção Estadual, não é isso? Então, o Serviço de Inspeção Estadual me deu muita experiência. Eu acho que, de fato, é onde a gente consolidou, né, muita atividade profissional e conheci muitas pessoas também. Então, construímos uma família. Eu sempre também olho, né, por esse lado. Às vezes as pessoas dizem assim, você não deve olhar como família. Sim. Mas eu tenho essa questão em mim. Eu olho, né, para todo esse currículo que a gente passa nos diferentes órgãos, a gente leva como uma família, Sim. Segunda família, porque a gente fica presente lá. Mais tempo, às vezes, do que na nossa casa. Mais tempo do que na nossa casa. E, assim, já no Serviço de Inspeção Estadual, eu saí em momentos para disposição, que foi para a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Estado do Maranhão. Depois retornei à casa, lá retornei ao Serviço de Inspeção Estadual, mas também pude contribuir com a AGED na assessoria jurídica, né, devido à minha formação jurídica. E também participei, não posso deixar de dizer, fui vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Maranhão, também uma grande experiência, e secretária-geral do CINFA, outra grande experiência na minha vida. E aí, quando foi em 2020, no final de 2020, né, teve esse convite, né, para mim ir para o município de São Luís, né? Foi uma indicação técnica, inclusive essa indicação técnica, ela foi realizada pelo amigo, colega profissional Saraiva. Sim. Né? E então eu assumi como superintendente de inspeção, né? E fiquei até 28 de fevereiro de 2024, quando o atual prefeito de São Luís, que é o nosso prefeito Eduardo Braide, me convidou a assumir esse desafio como secretária de Agricultura de São Luís, e eu topei e estou aí até esse momento. E aí eu gosto muito porque eu posso contribuir, né, com a nossa população. Sim. É muito importante isso. Muito legal. Pessoal, e esse episódio ele é justamente para isso, para destacar a importância e o papel da mulher na defesa agropecuária. Então, a gente não poderia deixar de convidar uma pessoa tão especial quanto a Alessandra, né? E é para mostrar realmente esses desafios enfrentados, as dificuldades e também os avanços da defesa. Pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o papel da defesa agropecuária no Estado e também para a sociedade como um todo. Olha, a defesa agropecuária, ela é extremamente importante. Apesar, vamos assim, tem pessoas que trabalham 20 anos, 30 anos na defesa agropecuária e às vezes ela não tem a noção de que a defesa ela é uma política pública. E ela é uma política pública que tem que ser desenvolvida com compromisso, com seriedade, né? E aonde a gente parte com ações, né? Sim. Ações que têm que ser concretas, porque essas ações elas vão garantir para o nosso Estado, e isso vai refletir a nível nacional, com certeza, para a saúde animal, para a sanidade vegetal, para a qualidade dos alimentos que são produzidos dentro do nosso Estado. E, principalmente, tem um grande impacto na saúde pública, né? Então, a defesa agropecuária ela é essencial, mas eu não posso deixar de dizer que, para que ela aconteça, a gente tem aí um componente que eu considero um componente essencial, que é o componente humano. Não existe defesa agropecuária sem pessoas. Então, por trás de cada fiscalização realizada, cada decisão técnica, né, cada política pública concretizada, nós temos o papel dos fiscais, dos técnicos, Sim, dos auxiliares e de todos aqueles servidores que estão aí diuturnamente trabalhando. contribuindo, né? Contribuindo, fiscalizando, tomando decisões. Isso. Estão lá na ponta, né? Estão lá na ponta. E aí vamos mais um pouquinho aprofundado. Dentro desse componente humano tem as mulheres. Com toda certeza. Né? As mulheres, Darly, que têm até uma jornada múltipla. Isso.
né? São donas de casa, são mães de família, mas estão na linha de frente da fiscalização, estão em decisões estratégicas Isso. hoje no nosso estado, no nosso município, no país. Isso é importante, porque a gente vê como as mulheres estão se destacando hoje, né? E como não é fácil ser mulher e passar por todo esse processo, né? Ainda ter como é que a gente diz, um grau a mais, né? Dentro do seu local de trabalho. E você falou que você sempre pensou em servir, né? Ser servidora e tudo, é médica veterinária, passou também tem a graduação de Direito, mas para chegar na defesa, como assim foi essa escolha? A escolha, para chegar na defesa, foi através de um concurso, mas a defesa agropecuária, para mim, eu acho que todas as equipes que têm trabalhado comigo já conhecem um pouquinho da Alessandra. Eu trabalho com propósito. Isso aí eles estão cansados de ouvir. E a defesa agropecuária, ela virou um propósito na minha vida, porque ela não é somente, às vezes, como as pessoas podem ver, técnica. Sim. Eu vejo a defesa agropecuária como uma ferramenta de transformação social. Sim. Então, dentro da secretaria ou em qualquer ambiente que eu esteja trabalhando, eu vou trabalhar com essa transformação social, que é, através mesmo das políticas públicas, poder chegar naquelas pessoas que precisam, né? Isso. Poder concretizar a saúde pública. Logo porque, assim, a gente é recurso público, né? Isso. Então, o recurso público, ele é todo fiscalizado, né? Sim. Tanto pela sociedade como os órgãos de controle. E aí, o teu papel como secretária, além de executar de forma correta esses recursos, é transformar eles em políticas públicas Exato. voltadas para a defesa agropecuária, né? Isso. E voltado também para aquele pequeno agricultor, né? Porque às vezes a pessoa fala em defesa, só lembra daqueles que têm maiores fazendas e tudo, mas a gente tem observado, tem acompanhado o teu trabalho e parabéns, a gente percebe quanto você está ali junto com o pequeno produtor, né? Aquele que está levando um produto de qualidade, que esse é o trabalho da fiscalização, né? Para a mesa do consumidor, não é isso? Sim, exatamente. Para mim é uma honra a gente poder levar esse trabalho, né? Através de políticas públicas, porque isso aí é uma outra ideia também de eu conseguir, sendo uma técnica, uma servidora pública, transformar esse conhecimento técnico que eu tenho em políticas públicas, Sim. o que facilita e talvez torne mais completa essa política, né? De forma que ela chegue de uma maneira efetiva, de uma maneira concreta, àquelas pessoas que é, vamos dizer assim, o nosso público-alvo hoje na Secretaria, que é a agricultura familiar, que são os nossos produtores e produtoras rurais, Sim. Os nossos feirantes e a agroindústria, né? O empresariado de empresas registradas em processo de registro. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder estar realmente concretizando e trazendo um trabalho concreto para essa população, para esses segmentos. E é importante também, pessoal, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, entender que esses produtos, né, eles são inspecionados e fiscalizados. Então, a gente tem as 3 esferas, tá? Então, toda vez que você for consumir um subproduto de origem animal e vegetal, é ver o selo, né, de fiscalização, que isso é importante. Tem o selo municipal, que é pela CEMAPA, a fiscalização. Nós temos o selo estadual, que é pela AGED, e também temos o selo federal, que é pelo Ministério da Agricultura. Então, é entender que o consumidor precisa quando ele for fazer a compra desses produtos, para antes de consumir e antes de comprar, ele entender que tem essa fiscalização e ele comprar produtos fiscalizados, né? Porque a gente garante, dentro dessa fiscalização, a saúde desse produto, né, Alessandra? Exatamente, com certeza. Os serviços de fiscalização, de inspeção, eles trazem desenvolvimento, não só segurança alimentar, como também desenvolvimento econômico dentro dos municípios, do estado, né, do país. Porque a gente tem essa questão dessa transformação de um alimento para um alimento seguro, mas também a geração de renda e geração de emprego, que um estabelecimento registrado ele vai poder concretizar.
E é importante. E aí a gente já percebeu, né, que a Alessandra tem uma paixão pelo que faz, isso é importante, a gente gostar e amar o que a gente faz, mas como mulher, quais foram os maiores desafios dentro da área de defesa agropecuária que você enfrentou? Desafios, eu acho assim que em todo lugar você vai ter desafios. Eu acho que superar as expectativas, né, que a gente chega, as cobranças, que são muitas, né? Mas eu acho que ao longo da trajetória profissional, esses desafios, eles são vencidos, né? Você chegar jovem, né? Dentro do serviço público, essa mistura da juventude com a mistura do gênero mulher, ele já é um desafio por si só, né? Que a gente tem que, às vezes, sempre mostrar que é melhor, porque a gente está falando de um ambiente que é a defesa agropecuária, que é o setor agropecuário, que originariamente, né, predominantemente, é um espaço ocupado por homens, né? Então, às vezes, a gente tem que atender aquelas expectativas, né? Ou seja, tem que tratar, já que é fiscalização, às vezes a gente tem que tratar com uma forma mais, vamos dizer assim, dura, que não pareça que a gente seja autoritário, né? É mais fácil para o homem aí a gente ter aquela sensibilidade e não repassar que a gente seja um sexo frágil. Então, isso são desafios também que a gente tem que vencer devido ao fato de sermos mulheres. Mas eu acho que esses desafios, ao longo da minha trajetória, eles foram muito bem superados, né? Devido à própria postura técnica, né? Que a gente sempre trabalhou, a qualificação profissional, né? Eu acho, e a seriedade em levar, né, um serviço bem prestado para o público. E a gente observa que você, além de ser técnica, teve que virar gestora, né? Sim. E aí é uma dupla de desafios, né? Porque tem a experiência técnica, mas teve que adquirir a experiência de gestão pública, né? Para gerir uma secretaria como a CEMAPA e para também trabalhar dentro desses outros setores que você trabalhou anteriormente, né? Então, isso é importante também, a busca do conhecimento sempre, né? Justamente para fazer a gestão correta desses recursos públicos. Mas, falando sobre um pouquinho desse papel da mulher, sobre os teus desafios que você já falou, você, nesse momento, assim, toda essa trajetória, você passou por algum preconceito ou desvalorização profissional? No início da carreira, eu acho que sim, que é como eu falei, né? Bem lá no início da carreira, a gente entra jovem. Sim. Né? Então, essa mistura mesmo da juventude com o fato de ser mulher, eu acho que, às vezes, dá uma confusão nas pessoas, somado à questão, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos ser mais claro, que, às vezes, a pessoa vai olhar, será que essa pessoa realmente tem competência? Sim. Já fica meio assim, desconfiado. Meio assim, ela é mulher, ainda é jovem. Ainda tem um outro detalhe, os julgamentos. Sim. Lá no início da carreira. A aparência, isso aí é inegável. Só que a gente não pode nem ser bonita porque não é inteligente. A aparência e também o modo de se vestir. Sim. Né? Você sabe disso, Darly, às vezes surge esses preconceitos de assim, a pessoa ela não pode se vestir assim no campo. Existem várias formas, eu acho que isso não tem nada a ver. A pessoa, ela pode se vestir da maneira com que ela ache necessário, né? Isso são coisas superadas. Isso. Então, assim, eu acho que mais nessa pegada, mas que eu volto a dizer, são coisas assim que aconteceram no início da carreira, mas que com o trabalho realizado, né, de forma correta, de forma técnica, os resultados são que bem foram maiores, né? alcançados, isso tudo demonstra que competência não tem gênero, né?
que a competência, ela pode ser de qualquer pessoa, pode ser de uma mulher, pode ser de um homem. Sim. Então, eu me sinto muito feliz em poder ter resultados, ter demonstrado resultados nos locais onde eu passei, né? E, principalmente, ter a responsabilidade e o compromisso em executar todas essas missões que me foram dadas. Interessante, importante. E das grandes... da tua trajetória, das grandes decisões que você já tomou, de tudo que você já passou, o que você destaca assim como a maior conquista? Bom, assim, se a gente for fazer essa análise, eu acho que a maior conquista para mim é, primeiramente, eu ter me realizado naquilo que o primeiro momento que eu falei aqui para ti que eu tinha um sonho. Então, minha primeira conquista ela foi realizada, né, que foi eu ser essa servidora pública. Sim. Mas eu não posso deixar de dizer que me é muito gratificante o reconhecimento. Quando é que esse reconhecimento ele aconteceu? Quando eu pude ocupar espaços de liderança, Sim. né? Devido ao trabalho técnico que eu realizei anteriormente, né? Assumindo uma superintendência de inspeção no município de São Luís, né? Atualmente ocupando um cargo de gestora, que é um cargo importantíssimo, né? Como secretária. E também eu não posso deixar de dizer que o que também me satisfaz é essa questão de eu poder, através desse cargo, estar transformando realidades. Sim. Levando a política pública àquelas pessoas que aí dá aquela satisfação, né, de dever cumprido. Que precisam. Sim. Então assim, é muito importante, né, esse papel da mulher em cargos de liderança. E principalmente quando você tem competência, né? E nós mulheres, a gente passa por muito preconceito em relação a isso. Por ser bonita, por ser jovem e o outro achar que a gente não tem essa competência profissional, né? Esse conhecimento. E olha, a gente tem que entender também que a gente sempre está estudando, né? Sempre está buscando aprender cada vez mais, porque isso é importante. Não é um trabalho que você está desenvolvendo ali e não vai também aprender com o outro, que eu tenho certeza que durante essa tua trajetória você tem aprendido bastante, né? Com o público em si, com a sociedade, com as pessoas com as quais você trabalha, né? Isso também é uma troca, não deixa de ser. E é um desafio muito grande, né? Ser mãe, ser mulher, ser esposa e ainda ser gestora, né? Sim. Então, é importante tudo isso. E aí, baseado nisso, como você enxerga o futuro da mulher na defesa agropecuária? Eu enxergo como um futuro muito promissor, com certeza, né? Porque ele é um futuro que eu vejo de crescimento, onde as mulheres vão se expandir cada vez mais, ocupar espaços, os espaços de fiscalização, os espaços de liderança, né? As associações, né? Então, os conselhos. Então, eu vejo, assim, um movimento sempre crescente de mulheres. Positivo, né? Positivo. E aí, como é que você consegue conciliar essa vida de secretária, de gestora, de profissional com a vida de mãe, de esposa? E o tempo para si, né? Porque a gente fala assim, a mulher, ela tem que trabalhar, tem que cuidar da família, mas tem que cuidar de si também, que isso é muito importante, né? A questão da saúde mental, do cuidado consigo, isso é importante. Como é que você concilia tudo isso? Nunca foi fácil. Eu fui mãe cedo, não existe uma fórmula mágica, mas é um exercício diário. Para mim, sempre é um exercício diário, independente da idade que meus filhos estejam, o filho é sempre filho, né? Mas eu vejo assim, um exercício diário de equilíbrio, de organização e, sobretudo, de apoio, que eu sempre tive, o apoio da família, né? E eu vejo que cada vez mais as mulheres elas têm que procurar exercitar. E para que a gente possa fazer tudo com um equilíbrio também, a gente tem que se cuidar. Não existe aquele negócio assim, faz tudo e se larga de mão. No momento que você se larga de mão, você perde seu equilíbrio. Isso. A gente se cuidar, para mim, não é um luxo, é uma necessidade. Né? Então, quando eu digo me cuidar, é cuidar da minha saúde,
né? Física, mental, espiritual, para que essa máquina aqui humana, né, vamos dizer de máquina humana, ela possa funcionar. Porque na hora que eu estiver com o meu equilíbrio mental, emocional, físico, eu vou poder cuidar melhor da minha família e do meu trabalho. Isso é importante, porque a gente sabe que hoje, principalmente depois da pandemia, né, muitas pessoas ficaram doentes, né, mentalmente falando, porque a gente passou por um processo muito doloroso, o país como um todo, o mundo como um todo. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né, espiritual, mental, corpo. Eu acho que a gente se sentir bem, a gente consegue transmitir melhor, né? Então, isso é importante. Mas, Alessandra, qual conselho você daria hoje, assim, para as meninas jovens que querem ingressar nessa carreira da defesa agropecuária? Meu conselho, eu acho que é elas não desistirem, é cada vez mais se capacitarem, se qualificarem, né? O mercado está aí, né? A defesa agropecuária, ela é um campo bem vasto, né? Alguns campos precisam de concurso, né? Sim. E eu acho que vai por aí. Elas podem e devem ocupar esses espaços que foram iniciados aí por outras mulheres. Hoje nós estamos aqui, futuramente virão outras mulheres, mas a gente espera que sejam mulheres que estejam capacitadas, cada vez mais qualificadas, com compromisso e muita responsabilidade. Logo porque nós já fomos lideradas por mulheres, né? Sim, com certeza. E aí, mulheres muito competentes, capazes, né? Então, assim, a gente já vem de uma trajetória que fomos lideradas por mulheres, hoje lideramos, e isso é importante. Sim. E deixar como exemplo que cada mulher que está ocupando esse espaço hoje dentro da sociedade está abrindo mais espaço para as futuras, né? E isso é importante, não desistir, estudar sempre, porque conhecimento é uma coisa que eu digo que ninguém rouba, é o que não consegue te roubar, é teu conhecimento, né? Verdade. Ter humildade, também passar também esse conhecimento adiante, que a gente acaba aprendendo, né? Não deixar para si. E isso tudo influencia muito o papel da mulher dentro da defesa agropecuária, dentro da sociedade como um todo, né? E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa assim para as mulheres que atuam dentro da defesa agropecuária? Um recadinho final? O que você diz aí? Para as mulheres que já atuam na defesa agropecuária, eu acho, o recado que eu quero dar é: mulheres, vocês são importantíssimas, vocês são fundamentais para a defesa agropecuária. E, assim, cada política pública que vocês estão implementando, aí eu digo nós, né, estamos implementando, cada fiscalização que a gente está realizando, cada decisão técnica, estratégica tomada, ela é importante, ela é fundamental e faz a diferença todos os dias. Conciliar essas jornadas, né, que nós temos não é fácil, mas nós estamos aí na linha de frente e eu vejo sempre esse futuro, cada vez mais mulheres ocupando. E deixa eu ver o que eu posso falar mais. É isso, vocês são realmente fundamentais. Às vezes você fica esperando, eu quero reconhecimento, né? Às vezes, eu quero um reconhecimento. Às vezes ele pode não vir, mas eu te digo uma coisa, né? Você vai ter a resposta do impacto do nosso trabalho. Todo dia a gente tem essa resposta na mesa das nossas famílias, quando elas estão consumindo os produtos inspecionados, fiscalizados pela defesa agropecuária. Nós temos esse impacto, essa resposta na saúde pública, né? Nós temos essa resposta no desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país. Então, é isso. O nosso trabalho, né, ele é fundamental. Então, parabéns a todas vocês, mulheres. E eu gostaria de deixar também uma mensagem final para todos os nossos ouvintes aqui do Conexão Sinfa. E é mais uma mensagem de reflexão para a gente que atua na defesa agropecuária e a gente, assim, defender a agropecuária, defender a agricultura, defender vidas. Não é isso, Dá? É isso mesmo.
é defender o nosso futuro, o futuro da nossa população. Então, que essa semana, que é uma semana importantíssima e simbólica, que é a Semana da Mulher, a gente pense na mulher não só na Semana da Mulher, mas que a gente valorize o trabalho feminino na defesa agropecuária todos os dias, quando elas estão lá na mesa, quando elas estão fiscalizando, na mesa de trabalho, no escritório, quando elas estão fiscalizando, quando elas estão tomando decisões estratégicas. Então, o papel da gente também aqui do Conexão Sinfa é fazer essa valorização para essas mulheres, inclusive aquelas que estão nos bastidores da gestão, que a gente não consegue ver, mas que elas estão sempre empenhadas e fazendo um trabalho, e tudo isso de uma forma diferenciada, com sensibilidade e com muito carinho, vocês podem ter certeza. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando, né, dessa temática tão importante, e desejar também um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres, especial para as da defesa agropecuária. Obrigada, Alessandra. Pois é, pessoal, esse aqui foi mais um episódio de Conexão Sinfa, que nós estamos apresentando para vocês, falando um pouquinho dessa atuação, né, feminina dentro do Estado na defesa agropecuária. Nós falamos de desafios, falamos de conquistas, falamos do amor pelo trabalho executado, do papel feminino, de tudo que envolve esse lado feminino e das perspectivas para o futuro, né? Então, hoje nós temos como presidente do Sinfa uma mulher, né? Nossa presidente Cleide Selma. Temos também um projeto lá dentro do Sinfa, que é o Sinfa Mulher, que está sendo executado de uma forma muito legal, que está idealizando muitos projetos, e que a gente quer passar para vocês é isso, é que nós temos mulheres competentes dentro da defesa agropecuária, e queremos mais uma vez, Alessandra, te agradecer pela tua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, agradecer pelo espaço aqui conosco e desejar a todas as mulheres da defesa agropecuária do Estado do Maranhão um feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada e obrigada a todos. Tchau. Obrigada.